fim de aprender de forma rápida e inteligente o que evitar na hora do vinho? Para você aprender a apreciar corretamente essa bebida, nós listamos os 14 principais erros dos iniciantes no mundo do vinho. Então vem com a gente que nós vamos mostrar o que são verdades e o que é frescura. Olá, galera! Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao Vinho de Porão. Eu sou o Ricardo. E eu sou a Monique. Todos nós já cometemos algum erro quando começamos a tomar vinho, certo? Até os degustadores mais experientes podem cometer algum tipo de gafe. Bom, segurar a taça de maneira incorreta, abrir o vinho numa temperatura nada ideal ou até abrir o espumante de maneira perigosa são apenas alguns dos exemplos de coisas que nós costumamos fazer errado lá no início. Antes de começar, a gente quer deixar bem claro aqui que você pode fazer o que você bem entender. Se você quiser rasgar o dinheiro, você faça. Se você quiser botar mel no feijão, você coloque. Açúcar na linguiça, você faça. Você faz o que você quiser. É que nós, a humanidade de uma maneira geral, nascemos na cultura com a tradição de que alguns gostos se combinam e outros não. Quem vai botar mel no feijão? Pode ser que tenha alguém, mas culturalmente a gente não faz porque sabe que não combina. A mesma coisa acontece no mundo do vinho, mas relaxa, fica frio que a gente vai te explicar de uma maneira bem simples. Então vamos começar pela dica número 1, a temperatura de serviço do vinho. Tem muita gente que serve o vinho bem gelado, tem muita gente que serve o vinho quente. O que acontece é que o vinho tem uma temperatura ideal. Se você servir o vinho muito quente, o álcool se sobressai, vai ficar muito forte. Agora, se você servir ele muito frio, muito gelado, o vinho vai ficar contido, você vai perder aromas e o gosto também. Então, preste bem atenção na temperatura do vinho que você vai servir. E olha só, vamos fazer uma comparação. Tem muita gente que acha que é frescura a temperatura do vinho. Bota na geladeira mesmo, ou então pega direto do armário. Mas, se você estiver tomando uma Coca-Cola, ou servindo uma Coca-Cola para um convidado, você vai servir ela quente? Não, né? Não, né? A Coca-Cola tem uma temperatura boa dentro da geladeira. Uma Coca bem gelada fica muito boa. Agora uma Coca quente, há quem goste, mas, em geral, não é uma boa prática. Dica 2. Julgar o conteúdo pelo rótulo. Gente, é a mesma premissa de não julgar um livro pela capa. A gente não pode considerar aquela garrafa com design todo moderno ou com aquele rótulo todo especial. Julgar o vinho por esses atributos. A gente tem que avaliar o vinho pelo seu conteúdo sempre. Vamos à dica número 3. Achar que rolha é a melhor opção. Na verdade, existem as screw caps, aquelas tampinhas que a gente abre a garrafa. E muita gente olha para uma garrafa com a tampinha, esse vinho não deve ser bom. Não presta. Não presta. Mas, na verdade, o objetivo é justamente o contrário, pois as tampinhas, as screw caps, elas fornecem uma vedação muito mais eficiente do que a rolha, mantendo o produto que está dentro da garrafa bem mais fresco e preservado. Então, teoricamente, a rolha é, na verdade, ultrapassada e as screw caps são melhor. Mas claro que uma rolha sempre fica bonita, não é? E muita gente prefere por causa disso. Dica número 4. Beber sempre o mesmo vinho. Gente, esse é um erro bem comum para todo iniciante no mundo do vinho. O que acontece? A pessoa vai lá, compra o vinho, gostou. Esse é bom, eu vou só nesse. A pessoa está se limitando a conhecer um universo de aromas, de sabores, de sensações, de prazeres diferentes daquele. Ela se apega num e deixa de estar perdendo, na verdade, todo o resto. Então não cometam mais esse erro. Sempre procurem comprar rótulos diferentes para aprender novas sensações. Dica número 5. Servir os vinhos na ordem errada. Isso também é muito comum. Existe uma ordem para se tomar os vinhos, para poder sentir eles melhor. O que acontece é que algumas pessoas tomam um vinho do Porto e depois querem tomar um vinho branco ou querem tomar um espumante. Não fecha muito bem.
O ideal, a sequência mais correta é começar pelos espumantes, ir para os vinhos brancos, rosé, os vinhos tintos e finalmente os vinhos doces. Do mais leve para o mais pesado, né? Exatamente. Sempre indo nessa sequência do mais leve ao mais pesado para que a degustação seja maravilhosa. Dica número 6. Encher demais a taça. Isso é um erro bem comum que as pessoas têm o costume de servir a taça até a boca quase. Não, eu vou servir bastante pro meu convidado para ele não achar que eu tô me mexendo, que é pouca coisa. Mas o que acontece? Quando a gente enche demais a taça, a gente não consegue movimentar o vinho, oxigenar o vinho, que é justamente para a gente poder sentir, para abrir os aromas do vinho. Então, o ideal é entre 125 ml a 150 ml por aqui. Dica número 7. Guardar o vinho de maneira incorreta. Bom, nós já até fizemos um vídeo falando sobre o armazenamento dos vinhos, inclusive falando sobre a temperatura, pois o vinho, sendo armazenado da maneira correta e na temperatura ideal, vai proporcionar uma noite maravilhosa. Mas se não for armazenado direito ou com a temperatura certa, vai ser uma surpresa muito desagradável. Dica número 8. Comprar vinhos pelo preço. Isso também é outro erro que as pessoas costumam praticar. É muito fácil a gente associar que um vinho de qualidade vai ser um preço altíssimo, mas não é bem assim que a coisa funciona, tá, gente? A gente tem que procurar por aquele vinho que vai nos agradar, que vai agradar o nosso paladar. E muitas vezes esse vinho não vai agradar o nosso bolso, né? A gente tem que saber equilibrar essas medidas, porque preço não é sinônimo de qualidade. Dica número 9. Deixar o vinho respirar. Bom, o que é deixar o vinho respirar? Você pode ver que muitas pessoas têm um decantador, têm uma vasilha, alguma coisa que coloca o vinho para deixar ele respirando, ou simplesmente deixa ele sem a rolha, deixando na taça muitas vezes para ele respirar. O que significa isso? Com o vinho em contato com o oxigênio, ele oxida, o que faz com que o envelhecimento se torne mais rápido e acabe acentuando as propriedades do vinho, que é uma coisa muito boa, mas para os vinhos adequados. Por exemplo, não se faz essa parte com o vinho branco, pois o ideal é abrir e tomar ele logo, sem deixar ele respirar. Dica número 10. Sacudir o espumante. Pois é, minha gente, o que é que a gente vai dizer para vocês? Quem nunca fez sacudir a garrafa de espumante, jogou a rolha metros adiante, longe, numa noite de Réveillon que atira a primeira pedra? Pois bem, nós estamos aqui hoje para dizer para vocês que essa não é uma boa prática, a não ser pela diversão. Mas pensando no espumante não é uma boa prática por vários motivos e a gente vai dizer por quê. Além do desperdício, né? Porque quando a gente sacode a garrafa, transborda toda aquela espuma, o líquido, enfim, a gente perde muita bebida. A gente também vai perder todo o gás da bebida e também o perlágio, que são aquelas borbulhas na taça. Então, na verdade, aquela bebida se resume a quase nada depois de que a gente faz isso, de chacoalhar a garrafa. Fora que pode ser perigoso se arremessar no olho de alguém. Então, a melhor maneira de se beber um espumante é com calma e devagarinho. Dica número 11. Segurar a taça de maneira errada. Por mais que o vinho pareça uma coisa delicada, que as taças de vidro ou de cristal seja uma coisa muito delicadinho, ainda tem gente que segura assim uma taça. Ou então, assim. O problema é que quando a gente segura pelo bojo da taça, o calor da nossa mão acaba se transferindo para o vinho e esquentando ele, o que acaba deixando a experiência não 100%. Então, vocês podem ver que a taça de vinho, ela possui geralmente essa haste e muitas vezes bem longa, que é para a gente poder segurar a taça por aqui e tomar o nosso vinho sem que ele esquente. Dica número 12. Analisar o vinho no primeiro gole. E eu confesso aqui para vocês que já fiz muito isso. Tomava o vinho, muito ácido, não gostei. Ou muito amargo, não dá. Na verdade, é muito difícil a gente avaliar um vinho por completo em um único gole.
Um único gole, o que a gente vai fazer? Quando a gente for num restaurante, o sommelier nos servir um pouquinho daquela garrafa e a gente prova. E aí sim a gente pode identificar algumas coisas que não são adequadas no vinho. O vinho pode ter oxidado demais, pode estar mofado, pode estar com um defeito da rolha. Isso sim a gente pode perceber no primeiro gole, mas só isso, gente. Bom, vamos agora aos pontos mais polêmicos desse vídeo. Dica número 13. Colocar gelo no vinho. Muita gente faz isso, não é? Pode ou não pode? Pois é. Agora vamos pensar antes do vinho ser servido na taça. Todo o trabalho que o produtor teve para poder colocar no mercado uma garrafa pronta, com um produto que ele sonhou, que ele imaginou, que ele batalhou por anos para que aquele produto estivesse pronto. Ele fez cada cálculo, ele fez cada trabalho minucioso para que aquele vinho fosse perfeito, segundo ele, para que você tenha uma maravilhosa degustação. O que acontece quando você coloca gelo? A água do gelo acaba se dissolvendo no vinho e todas as propriedades do vinho vão sendo diluídas. Então, os aromas vão se perder, o gosto vão se perder. Embora fique mais gelado, ainda assim você perde muito do vinho colocando esse gelo. De repente, se o gosto é ter um vinho um pouco mais gelado, você pode colocar um pouquinho na geladeira, colocar uma manta, um cooler sleeve para deixar ele mais geladinho. Mas, por favor, não coloque gelo. E dica número 14. E colocar açúcar dentro do vinho? Pode ou não pode? De novo, poder? Pode, você pode fazer o que você bem quiser, lembra? Porém, não é aconselhado, nem recomendado, nem indicado para aquele apreciador de vinho. Por quê? De novo, vamos voltar. A gente vai contra o caminho do produtor que batalhou tanto para aquela uva ser consumida dentro do seu próprio açúcar residual, para se transformar em álcool, para ter um vinho potente, forte no fim. E a gente vai estar botando açúcar de cana de açúcar dentro do vinho, não açúcar da fruta. Então, não é entendido como uma boa prática dentro do vinho. Então essas foram as 14 dicas para que você não faça feio em frente aos seus amigos. É claro que tudo isso são dicas para seguir a etiqueta do vinho. Você vai beber o vinho como você bem entender, afinal o vinho é seu. Claro. Mas essas são etiquetas para a gente poder degustar melhor o vinho. E também, quem bebe vinho acaba tendo mais amigos, não é? Então é isso, pessoal. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho. Toda semana a gente vai estar postando informações, notícias, novidades, tudo referente ao vinho. Caso a gente não tenha feito um vídeo ainda que você quer muito saber, escreva nos comentários que a gente vai fazer com todo o carinho do mundo. Então, muito obrigado. Até a próxima. Saúde!